Olá pessoal, aqui é Matheus Chinoco e eu queria que você me acompanhasse mais nessa reflexão da Palavra de Deus. Se encontra lá em Provérbios, capítulo 3, do verso 5 ao verso 7. Olha o que diz a Palavra de Deus: confia no Senhor de todo o teu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, mas teme ao Senhor e se aparte do mal. Palavras de Salomão. Salomão escreveu os provérbios, né? Nós podemos aprender muita coisa lendo provérbios. São 31 capítulos, nós podemos ler um capítulo por cada dia do mês. E nós vemos que Salomão lhe deixa vários conselhos preciosos para nós. Eu queria me ater a esses 3 versículos em que Salomão demonstra uma preocupação em mostrar que nós não devemos nos achar sábios aos nossos próprios olhos. O que quer dizer isso, Mateus? Nós não podemos achar que nós sabemos de tudo e não precisamos de Deus. Nós não podemos nos ensoberbecer na nossa vida, né? E essa era a preocupação de Salomão em escrever esses versículos para nós, combatendo justamente o orgulho e o sentimento de independência de Deus. E o orgulho e esse sentimento de independência de Deus costuma aparecer justamente na fase mais jovem da vida, na fase que a maioria de vocês talvez estejam passando. Essa fase jovem, essa fase que nós começamos a adquirir coisas, que nós começamos a ganhar o nosso próprio dinheiro, que nós começamos a conquistar certas coisas. Isso pode trazer para nós um sentimento de orgulho e um sentimento de independência de Deus, porque nós passamos a nos apoiar, como diz a palavra, no nosso próprio entendimento, na nossa própria sabedoria. E muitas pessoas têm se desviado de Deus por causa disso. Você vê muitos jovens, às vezes, quando entram na faculdade, quando começa a trabalhar, ele começa a se achar, digamos assim, acha que pode fazer tudo sozinho, que não precisa de Deus, e até certo ponto ele começa a caminhar com Deus e depois vai e se desvia. Então isso é muito perigoso, o sentimento de orgulho e de independência de Deus. Por isso que Salomão diz aqui: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Queridos, o orgulho e a independência é algo que é muito comum nas nossas vidas e às vezes, sem perceber, nós vamos nos tornando orgulhosos e vamos cada vez mais nos tornando independentes de Deus. Você buscar a sua independência não é errado. Você buscar ser independente financeiramente, você buscar a sua independência com relação aos seus pais, você buscar ter o seu próprio dinheiro, ter o seu próprio carro, isso não é errado. O problema é quando isso começa a extrapolar certos limites e você começa a se achar independente também das pessoas e independente de Deus. E isso traz um sentimento de orgulho para a sua vida, que é extremamente prejudicial para a sua vida, para os seus relacionamentos e para a sua caminhada com Deus. Por quê? Porque Deus resiste aos orgulhosos. A palavra de Deus fala lá em Tiago 4, verso 6, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. A palavra também diz em Marcos capítulo 2, verso 17, que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ou seja, os orgulhosos, os religiosos, aqueles que se acham demais, eles nunca vão precisar de médico. Somente os doentes, aqueles que se arrependem, aqueles que se humilham diante de Deus.
Então Deus só vai poder agir na sua vida, atuar na sua vida e através de você, se você realmente se humilhar diante de Deus. Então, tá aí o meu alerta, um alerta que eu dou embasado na palavra de Salomão. Muito cuidado com o orgulho e com o sentimento de independência que vai aparecer na sua vida mais cedo ou mais tarde. Não seja orgulhoso, não seja independente de Deus, mas caminhe para o oposto, que é a humildade e a dependência de Deus. Esses dois sentimentos, o sentimento de humildade, o sentimento de dependência de Deus, foram os sentimentos que mais Jesus expressou aqui quando ele viveu nessa terra. Em Filipenses diz que o apóstolo Paulo aconselhando aos filipenses que eles tivessem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ou seja, um sentimento de humildade, que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se, tomou a forma de servo, tomou a forma humana e foi obediente até a cruz. Então Jesus ele foi humilde, Jesus ele foi dependente do Pai, mesmo sendo Deus. Olha que incrível, que ensinamento precioso para as nossas vidas. O sentimento que deve realmente transbordar na nossa vida é o sentimento de humildade. Nós precisamos das pessoas, nós precisamos de Deus, o sentimento de dependência de Deus. Quanto mais maturidade espiritual você tiver, mais humilde e mais dependente de Deus você será. Então, meus queridos, que essa reflexão sirva para a sua vida. A palavra diz lá, como nós lemos, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ele vai endireitar as tuas veredas. Ele vai endireitar os teus caminhos. Você que está vivendo aí na sua vida, às vezes está uma bagunça, seu casamento está uma bagunça, suas finanças. Se você reconhecer Deus nos seus caminhos, Ele vai endireitar essas coisas. Ele vai endireitar as suas emoções. Às vezes suas emoções não estão no lugar, Ele vai endireitar o seu temperamento. Às vezes o seu temperamento é péssimo. Ele vai endireitar os seus relacionamentos. Tem gente que não sabe se relacionar. Enfim, Deus é capaz de endireitar todas as áreas da nossa vida. Agora é preciso que eu reconheça Ele em todos os meus caminhos, que eu busque-o de todo o coração e que eu não seja sábio aos meus próprios olhos, que eu não me apoie no meu próprio entendimento, porque se eu fizer isso, Deus endireitará as minhas veredas, os meus caminhos, as áreas da minha vida. Então que Deus te abençoe, que você lute contra o orgulho e contra a independência de Deus, que você seja cada vez mais humilde e mais dependente dEle, que aí sim você vai estar caminhando para a maturidade. Deus te abençoe.